Boa noite. Não, vocês já estão cansados, né? Boa noite. Ai, ok. É uma honra estar aqui nessa sala, estar aqui com vocês. Queria agradecer muito ao professor Homero, muito obrigada pela parceria de sempre. Está conosco aí há tanto tempo. A UNOeste é uma grande parceira do Sebrae. Em todas as ações que o Sebrae conecta aí com a UNOeste, eles sempre estão aí de prontidão para participar e levar a cultura empreendedora para vocês, para os alunos. Porque o Sebrae também atua diretamente para aqueles que vão empreender ou também para quem trabalha aí com intraempreendedorismo. Mas a gente vai falar sobre isso aí ao longo do nosso bate-papo. Eu sou a Paula, eu sou consultora do Sebrae, estou no Sebrae há 18 anos e agora quem começou a fazer conta para descobrir a minha idade, para agora. Né? Vamos imaginar aí que eu entrei como menor aprendiz, né? Mas estou no Sebrae há 18 anos. Eu sou contadora, minha formação aí, fiz contabilidade. Todo mundo, ixi, né? Sou contadora. Estou no Sebrae aí atendendo micro e pequenas empresas no estado de São Paulo. Trabalhei no escritório de Itapeva, escritório de Marília e agora estou aqui na querida Presidente Prudente. Então é uma honra estar aqui com vocês nessa noite tão especial para uma turma aí de publicidade, jornalismo, né? Que precisa de tanto conhecimento para produzir as suas pautas, para levar o conhecimento da população e precisa aí. E a gente tem um elo muito... Somos parceiros. A gente, com os meios de comunicação, municipais, regionais, somos parceiros, porque para nós também é muito importante estar próximo de vocês, como jornalistas, como os profissionais, porque vocês nos ajudam aí a ampliar a nossa voz. Né? Porque eu consigo levar ao conhecimento da população informações tão relevantes sobre a cultura empreendedora, empreendedorismo, principais problemas que os empresários passam. E, através da comunicação, através dos jornalistas, a gente consegue fazer isso. Então, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Eu vou falar um pouquinho de empreendedorismo, sobre o Sebrae. E, para começar, eu sei... Como você chama? A Beatriz. A Beatriz já conhece o Sebrae. Como ele chama também? De Marabá? Como você... O Abner também conhece o Sebrae. Quem mais conhece o Sebrae? Eu conheço por causa do mercado, lá na Fundação Nova. Ah, você está na... Muita parceria, exatamente. Que legal. Mais alguém? Não? Ai, gente, então o resto da população, dos participantes aqui, é aquele pessoal que vai assistir o Pequenas Empresas no domingo e vai me procurar na segunda. Paula Cera, já ouviu falar? Nunca foi a fundo. Então tá. Sebrae é o Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa. Nós estamos em todos os estados brasileiros. Tá? Então existe Sebrae em São Paulo, no Mato Grosso, Sebrae Amazonas, existe Sebrae em todo o Brasil. Nós fazemos parte aí do Sistema S, temos aí nossos irmãos, né, que trabalham também com seu foco aí, Senac, que atua na aprendizagem do comércio. Nós temos o Senai, que atua com a indústria. Nós temos o Senar, que atua com a agricultura, né? O SEST, Senat, com o transporte. E o Sebrae? O Sebrae trabalha com todos. Porque nós trabalhamos com os gestores, com os proprietários dessas micro e pequenas empresas de todos os setores da economia. Inclusive o profissional liberal, que será um profissional liberal prestador de serviço, né? Então, vamos imaginar aí que vocês estão se formando... Último ano aqui? Último ano. Paula, eu vou abrir uma empresa. Quero, né, pensei em um modelo de negócio diferente. Quero ser dona da minha própria empresa. Vocês são públicos do Sebrae. Mesmo que não tenham um CNPJ. Porque o empreendedor não precisa ter um CNPJ para ser atendido pelo Sebrae. Tá? Atendemos pessoas físicas que têm ideia, que pensam em empreender, a pessoa jurídica,
Atendemos o poder público, porque temos também produtos e soluções de políticas públicas para as prefeituras municipais. A gente atende grandes parceiros, as prefeituras. Atendemos o comércio em geral, através de associações comerciais, o sindicato rural, enfim, fundações, como aqui em Prudente a Fundação Inova. Então, temos parceiros aí por todo o estado, nos ajudando a levar a cultura empreendedora e ampliando os nossos braços. Quando o Homero falou um pouquinho do Sebrae aqui, é um modelo do estado de São Paulo, onde a gente leva, em parceria com o município, nosso modelo de atendimento para dentro de cidades que antes a população não chegava até o Sebrae. Então, vamos imaginar aqui a cidade do Abner, Marabá. Então, quando o empresário, dono de uma papelaria, de uma padaria, precisava de uma informação, onde ele ia buscar? Sendo sincero, a gente busca fora. Fora. Às vezes até a prefeitura tinha que fazer esse papel, né, Abner? Então, alguém ali do setor se dobrava para ajudar o empreendedor individual, o MEI, para dar essa orientação. Com essa parceria, a gente capacita uma pessoa, através aí desse braço com o município, e leva esse conhecimento sobre empreendedorismo, cultura empreendedora para os munícipes. Então, o nosso propósito, né? Nós queremos que as empresas sejam mais competitivas. A taxa de mortalidade é muito grande ainda no Brasil. A cada 10 empresas aí que abrem, vamos imaginar hoje, 10 empresas abertas, quantas completam um ano dessas 10? Em média, aí 6. A grande maioria fecha no seu primeiro ano. Dessas, não conseguem, aí a gente consegue chegar com 2 no seu 5º ano. Então, vocês imaginam? Quem aqui tem algum familiar que é empreendedor? Que tem empresa, enfim. E é difícil, não é? É muito difícil. Então, nosso propósito é que essas empresas elas tenham aí perenidade. Porque quanto maior o tempo de existência, de vida dessas empresas, mais postos de trabalho são gerados. Mais a riqueza, a promoção da riqueza acontece na nossa cidade, na nossa região e no nosso país. E a gente atende de forma individual. Como eu falei, se amanhã vocês pensarem numa super ideia de negócio e precisarem de ajuda, procurem o Sebrae. Ou de forma coletiva. Esse bate-papo que a gente está fazendo aqui é um atendimento coletivo que o Sebrae faz. Então, a gente leva cursos, palestras. Aqui na nossa região, atendemos 54 municípios. Então, a gente vai até Rosana, Panorama, Pauliceia, e a gente chega aqui em João Ramalho. Depois já começa a regional de Marília. E o nosso resultado é que a gente espera que esses empresários, como eu falei, sejam mais competitivos, consigam aí passar por turbulências. Covid-19, a gente percebeu quantas empresas quebraram, gente. Muitas empresas fecharam. Muitas empresas. Nós trabalhamos, naquele momento, todos os funcionários do Sebrae, 100%. Em atendimento, e eu trabalho como eu sou contadora, falo muito de finanças, acesso a crédito, tinha empresário me ligando 10 horas da noite desesperado. Qual a linha de crédito você consegue me falar que tem uma taxa acessível? Paula, eu estou atendendo o Banco do Povo, me pediu esse documento, eu não sei onde que eu consigo. E a gente colaborou com essas empresas através de lives, atendimentos, o nosso celular ligado 24 horas ali, para colaborar com essas empresas que sofreram tanto no Covid-19. O Sebrae soltou uma pesquisa no início da pandemia, nos primeiros 30 dias ali, que a grande maioria não tinha caixa para suportar 21 dias fechado. O que isso significa, gente? Basicamente. Eu não tinha não vou entrar em termos tão... Eu vou ter que entrar um pouquinho em termos mais
da contabilidade, aí do mundo financeiro, mas é capital de giro. O que é capital de giro? É aquele dinheiro que faz suportar a operação de uma empresa. Entendem? E a maioria das empresas não tinha esse capital de giro. Eles precisavam vender e receber para conseguir comprar de novo matéria-prima para produzir. E a gente precisa ter um volume ali de dinheiro guardado para suportar momentos difíceis. Eu falo dentro dos meus atendimentos, tá? Vamos imaginar que uma dengue, né? Hoje, tanta gente aí, tem uma funcionária nossa afastada com dengue. Se esse empresário tem uma dengue, precisa ficar aí 15, 20 dias fora, a empresa quebra? Isso não pode acontecer. Então, nosso papel é colaborar para que isso não aconteça. E a gente vive, né? E nosso desafio como profissional da informação, que leva a informação, como uma entidade que promove também informação e conhecimento, é cada dia mais difícil. Por quê? O conhecimento hoje, a multiplicação de conhecimento, de informação, é feita de forma aí exponencial. Não é? Antes, para ter acesso a qualquer informação, onde eu ia recorrer a quê? Um jornal, né? Um impresso, eu ia numa banca buscar uma informação. À noite, meu pai falava quietinha que vai começar o Jornal Nacional. Não era assim? Agora, a gente faz o quê? Google. Qualquer informação que eu fale aqui para vocês, em um Google vocês conferem se eu estou falando a verdade ou não. Não é isso? Então, é muito mais difícil. A tecnologia, quando o primeiro foguete, né, para a Lua, saiu ali os Estados Unidos, primeiros homens, os astronautas que foram ali para o espaço, eles tinha uma tecnologia embarcada, não tinha? O celular de vocês hoje tem mais tecnologia do que aquele foguete. Vocês têm noção disso? De quanta tecnologia e acesso que nós temos hoje na nossa mão? A velocidade da comunicação, eu acho que isso não é novidade para vocês. As novas competências profissionais. No passado, né? E não faz muito tempo, não. Mas no passado, bastava eu ter um diploma de advogada ou contadora, minha profissão? Contadora. Eu abri o escritório de contabilidade na minha querida presidente Venceslau. Tem alguém de Venceslau aqui? Ah, parceira. Na minha querida Venceslau. E, simplesmente, eu já era sinônimo de ter acesso a clientes. Os clientes começavam a frequentar a minha empresa. E ali eu ia ganhando a minha clientela. Não era assim? Basta abrir uma empresa hoje para sinônimo de sucesso? Isso não existe mais. E eu preciso ter novas competências. Até profissões que, em determinado momento, a gente achava que não era necessário. A gente tem grupos, por exemplo, de dentistas buscando o Sebrae. Porque eles entenderam que o conhecimento técnico é muito importante, mas eles também precisam se comunicar nas redes sociais. Não precisam? Os médicos não precisam? Advogados? Jornalistas? Então, e os modelos de negócio mudaram. O que é um modelo de negócio? No passado, eu abri uma loja de roupa, não era assim? E simplesmente era o comércio ali de roupa, como você chama? O Vinícius ia até a minha loja, ele gostava dessa camiseta preta, eu vendia para ele, ele me pagava, ok? Era assim, um modelo de negócio. Hoje, existem diversos outros modelos. A gente consegue emprestar roupa. Vocês já viram isso? Malas de roupa que você empresta, você usa, depois você devolve. É um modelo de negócio totalmente disruptivo, diferente. Os brechós de luxo. Brechó sempre existiu. Mas hoje existem novos formatos
Quem imaginava que com um aplicativo, em 15 dias, uma roupa chegava na sua casa da China? Estou vendo uns risinhos aí, o pessoal que compra da Shein. É Shein? Shein que fala, né? Demora mais, né? Mas chega, não chega? Com um toque ali no seu celular? E olha, um dado importante. Você sabia que a Shein é para o nosso público? Eles não vendem na China. Eles estudaram a América Latina. Então, esse aplicativo, né, que a gente utiliza para as compras, eles entenderam o gosto da América Latina ali e entrega para nós. Olha que interessante. Modelo de negócio. Então, e aí por que a gente vai estar aqui? Para falar sobre empreendedorismo, né? Essa palavra aí que hoje está tão na moda, tem até novas formas de empreender que fala empreendedorismo de palco. Já ouviram falar esse termo? Tem gente que vive disso, sabia? De grandes palestras para falar sobre empreendedorismo. Então, empreendedorismo, no Sebrae a gente é defensor do empreendedorismo, a gente acredita que o desenvolvimento de uma cidade, o desenvolvimento de uma região, de uma nação, passa pelo empreender. Não existe, gente. Às vezes a gente escuta, né? E vocês escutam isso. Seria tão interessante se estivesse aqui situado em Presidente Prudente, uma grande montadora. Seria interessante? Seria, né? Bem interessante. O dinheiro que essa montadora injeta, legal, postos de trabalho. Mas essa montadora é brasileira? Não, é multinacional, né? Para onde vai o dinheiro? Para a sede, né? É importante? Lógico que é. Mas é uma variável que a gente não consegue controlar. A instalação de uma grande empresa em uma região, em uma cidade, é uma variável que a gente não consegue controlar. Mas o empreendedorismo ali, aquela pequena empresa, todo mundo trabalha aqui? Se eu perguntar, muitos de vocês tiveram um primeiro contato aí com o mercado de trabalho, foi numa pequena empresa. E aí, quando a gente fala de empreendedorismo, se vocês derem um Google aí, olha quantas pessoas buscam. Principalmente, olha como se agravou pós-Covid. Por quê, gente? Nós temos duas formas de empreender. Por necessidade, e infelizmente no Brasil, a grande maioria empreende por necessidade. O que é isso? Eu perdi meu emprego, começo a fazer bolo no pote porque eu cozinho bem, e vai dando certo, e eu vou ficando, e vou ficando. Ou eu vou empreender por oportunidade. Eu identifico uma oportunidade, eu vejo que, até na área de vocês, uma grande oportunidade aí, e aí eu abro uma empresa, eu faço uma pesquisa de mercado, eu vou atrás de informação, aí sim eu abro a empresa. Então são duas formas. E quando a gente procura aí, aqui em espanhol, né? A quantidade de busca, e olha em inglês o quanto, né, de busca pelo termo empreendedorismo. E aí eu faço essa pergunta: vocês serão ou não empreendedor? Já passou pela cabeça de vocês? O Abner já. Mais alguém? Já? E aí, ser ou não, né? A gente tem que fazer algumas escolhas, não é? Como tudo na vida. Tudo. A gente ganha e perde. Não existe uma decisão onde a gente só ganha. Para tudo, você vai abrir mão de algumas coisas também para alcançar o sucesso. Mas tem muita oportunidade. O Brasil é um país, é um celeiro de oportunidades. Por quê? População jovem. Vocês consomem? Não consomem? Vocês consomem muito. Talvez fale assim, Paula, eu queria consumir mais. Mas calma, estão se formando, agora o dinheiro vem. Vocês consomem? O Brasil é um país aí de dimensões continentais,
Então, a gente tem uma população, né? Uma grande população. Então, a gente tem muita oportunidade. E o empreendedor é aquela pessoa que vê a oportunidade onde todo mundo está vendo crise. Já ouviram, assim, que enquanto uns choram, outros fabricam lenço? Essa é a visão do empreendedor. Enquanto muita gente reclamou da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, tinha empreendedores ali que estavam observando oportunidades. Mesmo com uma Europa dizimada, né? Alguns países ali sofrendo demais. Tinha gente entendendo quais eram as oportunidades. Mesmo em uma pandemia do Covid, teve gente que ganhou dinheiro, não ganhou? Porque observou as oportunidades. E aí, quais são as motivações, né, para empreender? Como eu falei, né? Tem gente, infelizmente, que ainda empreende por necessidade. Então, aquela fala que eu fiz inicialmente, a gente perde o emprego, eu não consigo uma outra recolocação, então eu vou fazer aquilo que eu gosto. Vou fazer um bolo, eu sou da área da beleza, eu vou fazer uma escova, eu vou fazer massagem. Eu começo a trabalhar com aquilo que eu tenho uma aptidão, que às vezes eu fazia só na minha casa, mas aí eu preciso ganhar dinheiro, começo a trabalhar, vender esse serviço para fora. Ou a oportunidade. Eu posso até fazer tudo isso, mas aí eu tenho um tempo de pesquisar, entender o mercado, e aí sim eu vou empreender. Eu tenho muita preocupação quando chega qualquer empresário lá, principalmente depois que ele foi desligado do seu posto de trabalho e pega tudo aquilo que ele alcançou ao longo aí da sua vida. Vocês imaginam alguém que foi desligado aí com 25 anos de trabalho, determinada empresa. Fundo de garantia, férias, reservas financeiras. E esse pai de família ou essa mãe de família chega lá e fala assim, eu vou empreender em determinado negócio. E aí eu começo a fazer perguntas simples, porque não é nada complexo. Porque primeiro eles têm que responder algumas questões muito simples para nós. E essa pessoa não tem essas respostas, a gente fala, para tudo. Porque a chance de perder esse dinheiro é gigantesca. Vamos imaginar, posto de compra, todo mundo aqui tem carro? Não? Alguns sim, né? Mas a família tem, né? Seu meio de locomoção, tem uma moto, tem um carro. Então, um posto de combustível é um super negócio? Depende, né? Ai, olha, já é consultor. O Vinícius tem a resposta do consultor. O consultor dá essa resposta, viu, Vinícius? Depende. Depende. Para vocês refletirem, um posto de combustível, eles pagam à vista. A distribuidora, né, que entrega ali Shell, Ipiranga, enfim, não sei quem é a distribuidora que vocês vão escolher para ser a distribuidora a bandeira do seu posto, ele cobra ali, ele te dá poucos dias para que você pague. Só que quando a gente abastece, o que a gente faz? Crédito. Não é? Crédito. E aí, como suporta? Eu pago praticamente à vista e recebo aí a prazo. É fácil? Capital de giro. Então, não é fácil. E aí, quem na administração, né? Existe aí o papa da administração, que é o Kotler, e ele fala o seguinte, que onde existe uma necessidade, nós encontramos uma oportunidade. Gente, as necessidades, elas vão mudando ao longo do tempo. Vocês estudaram a pirâmide de Maslow? Alguns lembram aí da pirâmide de Maslow? Que é a pirâmide das necessidades humanas. Tem as necessidades básicas. Vocês lembram dessas necessidades? Comer, né? Beber água, dormir, né? As necessidades, elas vão se afunilando ao longo do tempo, né? Quando a gente supera ali a primeira esfera da pirâmide, a gente já vai buscando a segunda. A última lá é a questão da realização. Na base da pirâmide, antigamente era beber, comer, dormir, se vestir, né?
O Wi-Fi já entrou. Não entrou? Quem aqui fica desesperado perguntando a senha do Wi-Fi quando chega em algum lugar? Tem Wi-Fi? Tem Wi-Fi? Tem Wi-Fi? Ai, tô sem celular, tá sem rede. Não é isso? Então, as necessidades estão sendo alteradas, não estão? Porque, basicamente, até quando esse estudo foi feito, não existia aí a questão do Wi-Fi, por exemplo. E o empreendedorismo, ele é um conjunto de comportamentos, e olha que fantástico, de comportamentos e hábitos. Paula, mas você está falando de comportamento empreendedor. Eu quero ser funcionária. Alguém aqui pensa em empreender depois de sair daqui da faculdade? 2 pessoas. 3, 4. 4 pessoas pensam em empreender. Mas esses comportamentos eu vou mostrar para vocês quais são. Eles são determinantes até para profissionais que pensam em seguir uma carreira dentro de uma empresa. O comportamento empreendedor, e eu vou brincar até com vocês. Vocês sabiam que a gente tem que ter comportamento empreendedor até para casar? Opa! Se você não tem atitude, se você não tem... Eu vou mostrar quais são. Você consegue? Não. Comportamento empreendedor a gente precisa para quem vai trabalhar em uma empresa ou para quem vai ser o dono da sua própria empresa. Nós temos que ser capazes de gerir, criar e aproveitar oportunidades. Mesmo que você queira seguir uma carreira aí dentro de uma grande empresa, você tem que saber identificar a oportunidade. Eu posso afirmar para vocês. Ler cenários. Vamos imaginar que vocês aí, vou ser contratada aqui pela UnoOeste. Estou aqui trabalhando na UnoOeste. Eu não tenho que identificar quais são as oportunidades que ainda não foram exploradas para eu conseguir propor para o meu chefe ali, para o Homero, uma solução? Para eu me destacar e ele conseguir me reconhecer? Porque senão a gente fica naquela, ó chuva, ó sol, ó azar, ó, reclamando. Não é isso? E aí eu acordo com essa sala. A gente não vai ser esse tipo de pessoa. Isso não leva a gente a lugar nenhum. Então, assim, esse tipo de... A gente identifica, a gente reclama um pouquinho, pode chorar no banheiro, passa e vai embora. Combinado? E a gente precisa encontrar sempre um problema para ser resolvido. Porque aí você é útil. Não existe falta de emprego. Não existe. E aí vocês me desculpem, tá? Mas é o que eu entendo. Aí é a Paula, tá, falando sobre isso. Porque se você é útil, se você se faz útil, as pessoas te contratam. Você resolve o problema delas. Então, o que o mercado de trabalho espera de um profissional? Vamos imaginar aí com cabeça de... Vem para o lado do dono, né? Você é dono agora de uma empresa. Você paga para mim um salário, porque o Abner aí é muito generoso, me paga um salário super bom para eu desempenhar uma função. O que ele espera de mim? Competência, qualidade, que eu me antecipe aos problemas, que eu tenha proatividade, que eu resolva os problemas que vão surgir, flexibilidade. Quem consegue atender, consegue uma boa colocação profissional e galgar aí, promoções e crescer onde escolher, estar. Porque a gente sempre vai comprar a solução. Eu tenho certeza que vocês... Quem comeu lanche agora na cantina? Vocês comeram alguma coisa, não comeram? O que vocês estavam? Qual era o problema de vocês? Fome? Saíram do trabalho, vieram direto, estavam com fome. O que vocês compraram? Uma solução. Alguém solucionou o meu problema, matou a minha fome. Ninguém gasta 10 centavos, tira 10 centavos do bolso para resolver
nada, assim, para entregar para alguém se isso não estiver resolvendo um problema. A gente sempre paga por isso. E quais são, né, as estratégias? O que eu vou resolver de problema? Como eu vou fazer isso? Porque é bem importante. E o quanto esse cliente está disposto a pagar por isso? Porque também não adianta, eu tenho uma solução, eu trabalho com inovação, startups, né? O Diego lá no Inova, super parceiro. Então, assim, adianta eu ter uma solução mágica, mas que ninguém está disposto a pagar? A gente vê, né, muitas ideias. Qual que é a diferença de ideia e negócio, gente? Ideia eu tenho a todo momento, não tenho? É uma ideia. Eu consigo monetizar essa ideia? Alguém está disposto a pagar? Porque isso não é só uma ideia. Então, a gente precisa também avaliar isso. E aí, estudando aí os modelos de negócio, o que a gente percebe? O que dá certo e o que não dá certo. Inviável. Primeiro eu crio a empresa. Eu abro a empresa sem pensar muito. Aí eu vou ajustando o modelo de negócio. É a mesma coisa, vamos imaginar que eu abra aqui lá no centro, um restaurante de comida natural, vegetariana. Tá? Então eu sou vegana, vegetariana, então eu abro ali no centro de Prudente um restaurante com esse modelo de negócio. Não pesquisei nada. Eu simplesmente entendi que era uma necessidade da Paula. Eu não perguntei para o Vinícius, eu não perguntei para a Beatriz, eu não fiz pesquisa de mercado, eu não pesquisei, não fiz nada. Criei a empresa. Aí eu percebi que não tinha. A quantidade de clientes que frequentavam o meu restaurante não fecham as contas. Não é? Não conseguia pagar aquela estrutura. Aluguel, funcionário, fornecedor, o meu salário como dona, não pagava. O que eu faço? Eu percebi que o pessoal está entrando aqui, na hora que eu falo que não tem carne, está indo embora. Joga um bifão na chapa. Estou ajustando o modelo, não estou? Mudei o modelo de negócio? Fui ajustando? Aí sim eu começo a encontrar clientes. Isso aqui não vai dar certo. Olha o quanto você investiu. E foi alterando até chegar nesse momento, nessa fase aqui. Olha, funerária, tem mercado, né? Não. Não, isso não acaba. Mas tem que ter bom plano. Tem, um plano acessível. Não, funerária, é sério. Eu sei. Não, funerária é uma oportunidade. É identificar se nessa cidade não existe, né? Quem vai fabricar o caixão que você vai, as urnas mortuárias aí que são utilizadas, porque a gente precisa entender quem vai ser o seu fornecedor, né? E entender esse mercado. Quem morre nessa cidade vai para onde? Então, a gente precisa entender, mas o Sebrae te ajuda. Como você chama? João Pedro, até encontrar fornecedor, se você precisar, a gente te ajuda. Cliente não, tá, João? Cliente eu não te ajudo, não. Mas fornecedor eu te ajudo. Viável, né? O modelo. Primeiro eu entendo o meu cliente. Eu sei o que o cliente quer. Eu sei que no centro de Prudente as pessoas estão ali dispostas a comprar, gostam de comer a coxinha, a esfirra, um prato feito. Eu estou entendendo que as pessoas que frequentam aquele ambiente estão mais dispostas a consumir esse tipo de produto. Prato feito é bom, né? Então, e aí, sim, eu começo a entender o meu cliente, o mercado. Depois eu encontro o melhor modelo. Como vai ser? Fast food? Prato feito? Vai self-service? É um modelo. E aí sim eu abro a empresa. Vocês entenderam que aqui eu economizei dinheiro? Aqui? E um dinheiro que vai fazer falta? Porque os 6 primeiros meses você vai operar no vermelho na grande maioria das vezes?
Então, aqui você está economizando um tempo, que é tempo é dinheiro, e um recurso que você não tem no início da operação. E aí, os motivos, né? Que vocês podem responder para mim para não serem empreendedores. Eu não nasci empreendedor. É um motivo válido? Não, né? Falta ideias. Não sei. O que está dando dinheiro? Ai, gente, essa pergunta. Final de ano, Natal na minha casa, na Grande Venceslau. Ô, Fia, o que está dando dinheiro para tia, hein? Falei, tia, se eu soubesse, a senhora acha que eu não estaria ganhando dinheiro? Vocês acham, gente, se eu tivesse a resposta, essa é uma resposta de $1 milhão, né? Se eu soubesse, você acha que eu não ia estar? Eu ia contar para você? Eu não. Eu ia pegar para mim essa ideia e empreender. Porque tudo dá dinheiro. Tudo dá dinheiro. Até bosta em lata dá dinheiro. Vocês já viram isso? Bosta em lata. Que é o esterco. Em São Paulo, muita gente está criando aí seus jardins verticais nas varandas. Aqui a gente consegue, né? Um tio que tem um sítio, um vizinho que tem um parente. Lá não. A empresa do meu pai transporta ele. Ah, é? Ó. Dá dinheiro. Até o esterco. Dá dinheiro. O que esse empreendedor fez? Ele viu que estava crescendo, todo mundo queria ter uma hortinha em casa. O que a pessoa faz? Ela criou ali o esterco em lata, em uma embalagem bonita, apresentável, para a gente não ficar com nojinho. Vende para você adubar aí as suas plantinhas no seu jardim vertical, ali nos prédios de São Paulo. Não tenho dinheiro. Também é válido, não é? Tenho medo de arriscar. Trocar o certo pelo duvidoso. Isso a gente escuta muito, né? Principalmente os mais velhos. Mas vale um pássaro na mão do que 2 voando. Não é isso, gente? Você está com os avós de vocês, não sei isso? Vai falar para você? Ai, filha, não sai não. Falta tempo. Não é? Vou fazer que horas? Isso, falta tempo. Mas eu tenho as respostas para cada um desses questionamentos. Não nasci empreendedor. Mas alguém aqui nasceu jornalista? Não, né? Vocês estão estudando para isso, não estão? Homero, sim? É na Vila Velha. Água de lá, né? Vocês estão estudando para isso, não estão? Alguém nasce médico? Alguém olha para a carinha de um bebezinho de 6 meses e fala assim, nossa, tem uma carinha de médico, de advogado. Você acha que minha mãe olhou para mim e falou, nossa, ela vai ser uma contadora excelente. Falou isso para mim? Não, eu estudei, não estudei. E a gente também estuda para ser empreendedor. Tá? Ninguém nasce criativo. Ninguém. E, aliás, a gente até nasce. Mas a todo momento, o que a gente escuta quando é criança? Não risca a parede, não faz isso, não estraga a sua boneca. Por que você fez isso? Não brinca com isso. Você, a todo momento, é cortado. Nós fomos. Talvez a geração de vocês não, vocês são mais jovens que eu. Talvez não, talvez vocês tenham sido mais estimulados. Mas na grande maioria das casas, nós somos reprimidos. Dinheiro me dá uma ideia boa, mas aí não é no PowerPoint, porque no PowerPoint tudo é aceito no PowerPoint, eu quero no Excel. Conta feita, que essa ideia é lucrativa, que eu arranjo um investidor para você. Dinheiro não é problema. Por que as pessoas não conseguem investidor? Porque são ideias que não conseguem demonstrar viabilidade financeira. A gente está falando das startups, né? Vocês estão acompanhando esse movimento de muitas startups aí que estão, os unicórnios demitindo? O layoff das startups, né? O que estava acontecendo? O caixa tem que fechar, gente. E aí eu trago para finanças, para contabilidade, e eu falo uma coisa para vocês, o caixa é rei, sem dinheiro não se faz nada. É um mundo duro como é. Né?
Nós não temos medo de arriscar, a gente tem medo de fracassar. Porque se eu falar para vocês, pode arriscar que vai dar certo, você arrisca. Não arrisca? A gente arrisca. A gente tem medo de perder. Da vergonha, da crítica. As críticas geralmente vêm de quem está muito próximo da gente, é da família, são dos amigos, da esposa, do esposo, do namorado. Então, as críticas são de quem está muito próximo de nós. E isso acaba também reprimindo aí as nossas vontades, a nossa energia em empreender. E, gente, a questão do falta de tempo, isso aí a gente já superou, né? A gente sempre coloca energia naquilo que a gente tem interesse. Se eu tenho interesse, eu arrumo tempo para ir para a academia. Eu tenho interesse? Lógico que não, então eu não arrumo tempo. Eu encontro todas as desculpas para não estar lá. Eu não tenho interesse. Então, realmente, não existe aí falta de tempo. É quando a gente não está interessado. Interessado o suficiente. E aí, sempre, para ser empreendedor, você passa por um momento de dor, de dedicação. O empreendedor é aquele que é o primeiro a chegar, geralmente, 100% dos casos, o último a ir embora. Porque ele vai idealizar a empresa, ele vai solucionar, vai realizar, vai ter que inovar, porque 96% de tudo que é criado hoje, de qualquer empresa que nasce, é uma cópia. Eu vejo, como você chama? João, né? Eu vejo que o João abriu uma funerária super legal, aqui em Prudente, tá ganhando, tá de carro do ano, viagens internacionais 2 vezes ao ano. O cara cresceu, eu sou vizinha do João. O que eu vejo? Ah lá. Também, viu? Também, vou falar que é tóxico, né? Tóxico. Porque primeiro vem a crítica. Mas depois, o que eu falo? Ah, eu acho que eu consigo fazer melhor que o João. E aí eu vou lá e copio. Lembra da onda? Eu ia falar da onda do I99, mas não é da época de vocês, né? Aí eu estou entregando muita minha idade, né, professor? Eu vou entregar. Mas na época do I99, aí teve uma febre de lojas com esse modelo de negócio. Tudo por I99. Vocês acompanharam a onda da paleta mexicana, mais recente aí na época de vocês, não é? Quantas paletas foram abertas em Prudente? Muitas. Não foram abertas? Cópia, né? Um deu certo, um modelo deu certo e todo mundo começa a fazer. Mas, né, para ser empreendedor, abrir aí uma empresa, nem todo mundo quer pagar esse preço. E como eu falei, toda escolha tem um preço a ser pago. Né? Eu pago um preço sendo funcionária. Não pago? Eu tenho teto salarial. Não importa se eu trabalhei 16, 20 horas, eu tenho um teto. O meu rendimento, a minha entrega, não acompanha, meu salário não escala da mesma forma que eu entrego. Concordam comigo? Não é proporcional. Porque a empresa também estabelece um teto e é normal em qualquer profissão. Como empreendedor, você trabalha com teto? Não. Não tem. Mas o teto de ganho é determinado pela sua entrega quando você é empreendedor. Como funcionário, eu tenho que respeitar as leis. Né? Como funcionário, eu não posso trabalhar mais do que 10 horas por dia. Eu tenho tetos, não tenho? Eu tenho benefícios. Lógico que o empreendedor não tem. Mas eu não consigo falar que amanhã eu vou fazer uma retirada de X mil reais como funcionário. Eu posso fazer isso? Não. Eu sigo a cartilha que a empresa determina para mim. Como empreendedora, eu não trabalho com teto, posso retirar o lucro da empresa, mas também não tenho a segurança, que segurança é uma palavra difícil de se falar, porque hoje não existe, ninguém está seguro em lugar nenhum, né? Mas segurança não existe. Né? A estabilidade que tanta gente busca.
Ai, eu sou apaixonada pela geração de vocês, que ninguém aqui está buscando estabilidade. Vocês buscam outro tipo de realização. Na minha época, ai, gente, eu me tornei a minha tia, a minha mãe. Na minha época, qual que era o sonho de qualquer aluno? Quando eu estava aí nos bancos da faculdade, passar no concurso. Ainda mais na área de negócio, ali, contabilidade, administração. O que a gente quer? Gente, meu sonho era passar no concurso. Nossa, me dedicava para isso. Não existia essa questão de empreender. Hoje mudou muito. Essa escola, né? Existe essa escola em Boston, chamada Babson. E esse senhor, o Roger Babson, aí, ele fala que não faz sentido estudar administração antes de entender a criação de negócios. Nós, lá no Sebrae, a gente tem muito respeito pelo empresário. Quem entende do negócio dele é ele. E a gente tem que respeitar as pessoas. Eu não posso palpitar se eu não vivo a dor que ele vive. Concordam comigo? Até na vida pessoal de vocês, como eu vou falar? Como você chama? A Ágata. Como eu vou falar? Ágata, faz isso, vai para a esquerda, vai para a direita, faz isso, aquilo. Eu não vivo a dor que ela vive. Muito fácil palpitar. Eu posso passar quais são as melhores técnicas que existem na administração para resolver aquele problema. Mas a decisão sempre é do empresário. E com todo o respeito pela história dele. Porque foi ele que investiu naquela empresa. O Jobs aí, né? Empreendedor nato. E aí, para falar de características empreendedoras, como eu vou passar quais são, só 3% de nós nascemos com elas totalmente desenvolvidas. 3% nascem aí um Silvio Santos. O restante, eu sou uma mortal, tá, gente? Não sei vocês. O restante, 97%, tem que estudar. E tem que desenvolver as competências empreendedoras. E aqui ele fala, né, dos sonhos, que ele nunca desistiu dos sonhos dele. E aí, por que algumas pessoas fracassam, né? Eles não formulam um modelo de negócio adequado, só copiam. Não tem processo implantado dentro do negócio. Equipe é fundamental, não forma uma equipe. E não se dedica no desenvolvimento dessa equipe. Não avaliam, né, o ambiente, o mercado que elas vão atuar. Leitura de cenário. E na profissão de vocês é tão importante ler cenário, não é? Entender as agendas que acontecem por trás da notícia. Não tem muitas agendas que acontecem aí por trás daquela notícia? Nem sempre o fato é o fato realmente que aquilo que aconteceu. Existe por trás muita coisa que se desenrolou. E o empreendedor também tem que avaliar tudo isso. Não se preocupa com diferencial competitivo. Tem empreendedor que fala assim, meu diferencial é que eu atendo bem. Isso é diferencial, gente? É obrigação. Atender, ser cortês com alguém é minha obrigação. Chegar aqui, dar boa noite para vocês com um sorriso e tratar todo mundo com educação não é um diferencial do Sebrae. É uma obrigação da Paula como pessoa. Como ser humano, eu tenho que respeitar vocês. Vocês são meus clientes, não são? Eu tenho que respeitar vocês. Mas antes de clientes, nós somos seres humanos. Então, quando o empresário fala, meu diferencial é que eu atendo bem? Não. É obrigação. Atendimento é obrigação. Não conhece o seu público-alvo. Não entende. Essa aqui é famosa. Eu vou abrir uma loja de roupa feminina, né? Quem é o seu público? Todas as mulheres de Prudente. Todas as mulheres de Prudente vão comprar na sua loja. Quem já foi naquela loja que tem do bebê à senhorinha? Aquela bagunça. Você não atende ninguém. Existia esse modelo no passado. Hoje está mais difícil de encontrar. Mas no passado existiam uns bazar. Ai, meu Deus, eu entrego muito.
o bazar, não era? Os antigos aí que tinha brinquedo, tinha tudo dentro daquela loja. Hoje mudou muito, né? Não entendem os custos da sua empresa, não projeta de forma eficaz, não projeta o investimento. E aqui é um erro. Eu faço um super investimento na minha empresa. Faço a abertura de uma empresa linda, maravilhosa, com uma iluminação linda, reformo um prédio. Ótimo, gastei tudo que eu tinha na reforma daquela empresa. Como eu falei, os 6 primeiros meses são os mais críticos. E aí você fecha no vermelho. Os 6 primeiros meses, normalmente, você vai fechar no vermelho. E você vai pagar as contas como? Se você gastou todo o dinheiro na reforma. Você vive do quê depois? Porque a grande maioria abre achando que no primeiro mês já começa a ter lucro. Abre no Natal. Esse é um erro clássico. Abre no Natal, vende demais. O que acontece em janeiro? A realidade bate na porta, né? E não mantém a gestão eficiente financeira. E aí, né, o Drucker fala que não é uma ciência, é prática. A gente precisa praticar. E aí não existe o caldeirão mágico, onde eu coloco tudo e saio e nasce um grande empreendedor. E aí é a frase do consultor, é o depende. Essa é a resposta de consultor. Qualquer um pode ser? Depende. Tem que ter atitude empreendedora. Internamente a gente fala isso, que é o DNA empreendedor. A diferença na atitude. E isso é para ter sucesso em qualquer área da nossa vida, gente. A gente precisa ter essa diferença na atitude. Então, quais são aquelas atitudes, né? Essas atitudes, elas foram aí mapeadas pela ONU. O Sebrae trabalha um seminário imersivo de 60 horas. Se chama Empretec. Alguém já ouviu falar? É um seminário que foi desenvolvido pela ONU e ela mapeou o que os empreendedores que tinham sucesso tinham de diferente daqueles que não conseguiam alcançar o sucesso. Porque se você está na mesma cidade, você trabalha com o mesmo segmento, a gente vende um produto similar. Por que eu fracassei e o João está super bem? Passa muito pelo comportamento desse proprietário, desse empreendedor. Em qualquer profissão, em qualquer atividade comercial que a gente vai trabalhar, mesmo se você é dono ou não, essas são as atitudes empreendedoras. A gente sempre tem que procurar oportunidade, gente. Sempre. Essa inquietude que a juventude hoje proporciona a vocês, não deixa isso morrer. Manter-se jovem, não só fisicamente, mas mentalmente. Essa inquietude de buscar, de procurar, isso é muito importante. Persistir. Lembra que eu falei para vocês daquelas pessoas que simplesmente desistem com a primeira pancada? E a vida bate com força. Vocês já devem ter apanhado um pouco da vida, né? Pouquinho ainda, está começando um pouquinho. Mas a vida bate. E qual que é a diferença? Eu vou chorar e vou desistir? Eu choro hoje e amanhã eu penso na melhor solução e vou em frente. Eu preciso sempre estar focado. Aqui fala, né, na eficiência dos meus negócios, mas na minha profissão, por exemplo, eu tenho que ter meta. E aí, gente, a diferença de sonho para meta. Eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um de vocês, vocês têm sonhos. Mas sonho é só uma expectativa, sem data para acontecer. Tem gente que passa a vida toda esperando a compra da casa própria. Não passa. Meu Deus, quando melhorar, quando não sei o que, tudo. Quando chover canivete, quando não sei o que, eu vou fazer isso. Não, é diferente. Sonho, você não põe meta e aí você espera realmente que os planetas se alinhem
e que isso aconteça. Agora, meta, eu tenho data para acontecer. Ah, Paula, daqui 2, 3, 5 anos, ok, mas tem data. A gente tem que planejar, porque senão a gente não consegue executar. Eu preciso confiar em mim. Sem confiança, você não consegue executar nada. Tá com medo? Parece frase motivacional, né, gente? Mas isso é verdade. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai. E aí eu falo para as meninas, principalmente. Estamos no mês da mulher. A mulher espera estar com 80% do cenário perfeito para iniciar qualquer coisa. A gente é muito mais rigorosa conosco. Os homens, eles são mais confiantes. Quando já tem estudo que fala que para se candidatar para uma vaga de emprego, a mulher espera atender 80% dos requisitos pedidos na vaga para ela ingressar com o seu currículo, se candidatar à vaga. O homem, ele olha, se ele tem 45% do que é exigido, ele se candidata. Aí eu falo para as meninas, a gente precisa confiar, mas também em nós, no nosso potencial. A gente precisa expandir, né, nossa rede de contatos. Gente, e esse momento aqui na faculdade é o melhor momento para isso. Daqui, desse grupo, vão sair diretores, donos de empresa. Vão sair pessoas que estarão colocadas aí em diversos lugares na sociedade. E você precisa manter essas relações. Isso é importantíssimo. E não se restringe à sua sala. Faça contatos pela faculdade. Não só no seu curso, em outros cursos. Isso vai valer muito a pena quando você precisar de uma informação e você falar assim, nossa, estudei com o João. Eu sei quem é. João, é a Paula que estudou com você há 10 anos atrás. Lembra de mim? Você abre a porta nessa empresa que você está trabalhando hoje? O João fala, claro, Paula, eu te coloco em contato com fulano. Ele não fez nada. Ele só falou que eu tenho que falar com o Vinícius. Mas eu só consegui chegar ao Vinícius porque o João me conhecia. Senão eu ia ter que ficar passando por secretária pedindo indicação. Não é isso? Vocês entendem o quanto é importante ter rede de contatos? Buscar informações, se atualizar. Isso aqui eu acho que a faculdade, vocês fazem isso o tempo todo. Se arriscar, estar comprometido. Precisamos estar comprometidos. E aí, comprometimento é bem diferente de só estar envolvido. E aí, é na minha mensagem final, né? A gente não pode desistir. Essa é a diferença de quem tem sucesso, de quem não alcança o sucesso. Tem gente que simplesmente desiste. Aí realmente não vai dar certo. Mas se você persiste, você pode ter certeza que você vai alcançar. E sucesso, eu não estou falando aqui que você vai ser milionário. Aí cada um tem a sua métrica de sucesso, tá, gente? Cada um tem a sua métrica de sucesso. Tem gente que alcança o sucesso com uma casa linda, maravilhosa, em um sítio, vivendo bem, cuidando das galinhas, está tudo bem. É sucesso para ela. Não estou falando de dinheiro. Estou falando que, a partir do momento que você determina qual é a sua meta, não sonho, a sua meta, você tem que trabalhar para alcançar. Queria agradecer. Uma boa noite.